Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Dima Kimier e hoje vou falar rapidamente sobre um curso muito especial que eu estou lançando a pedidos, né? Já tem um tempo que o pessoal me pediu. E se ele não rolar nesse mês de novembro, ele vai ficar para o ano que vem, porque eu estou com a agenda muito atarefada, muito cheia, são muitos compromissos, não estou falando só de trabalho, mas como também de vida, né? Então, por conta disso, talvez não role. Mas estou tentando ver uma data para agora em novembro a gente fazer esses 4 encontros acontecerem, né? E assim, gente, botar para acontecer o negócio, porque é muito interessante o tema dele, tá? É um tema que a gente usa muito no meio magístico, né, no meio holístico, que é a clarividência, a clareaudiência, a sensibilidade, os dons espirituais, né? Mas não numa visão teórica, é prático, é um curso prático, é um curso rápido, é um curso totalmente dinâmico, né? É um curso de poções que vai ajudar a desenvolver esses dons, né? No aprendizado, no desenvolvimento mediúnico, no desenvolvimento também que você possa estar fazendo numa casa espírita, né? Num centro, num coven de bruxaria, numa. Enfim, não importa onde você esteja desenvolvendo, vai ajudar bastante a abrir esses canais de percepção, porque são coisas naturais, a gente não vai falar da parte teórica, a gente já conhece, tem muitos temas, muitos livros, muitos cursos, né? A gente não vai falar de scrying, né, que envolve a clarividência, a gente não vai falar de clareaudiência, que é o dom de ouvir as vozes espirituais. Desculpa. A gente não vai estar falando de intuição, a gente vai estar trabalhando com elementos naturais, né? Plantas, óleos essenciais. Por que óleos essenciais, Odin? Porque óleos essenciais ali reside o espírito da planta, gente. A alma da planta está no óleo essencial, tá? O mais importante dela está ali, né? Além do cheiro ser extremamente forte, poderoso, essas poções viram verdadeiros perfumes, tá? Porque a gente vai trabalhar essa parte pelo olfato, o nosso nariz. Porque o nosso nariz representa todos esses dons em equilíbrio, né? Aqui a gente desenvolve todos os chakras. E é isso que a gente vai aprender a desenvolver esses dons através do olfato. Porque é pelo olfato que nós absorvemos toda a essência aromática do planeta Terra, né? Dos cheiros. O cheiro, ele anuncia algo, né? A percepção de algo. O cheiro do perigo, né? No instinto. Tudo exala um cheiro. E a gente vai perceber através desses cheiros o que eles despertam em nós, tá? Então são receitas práticas, rápidas. É um módulo um módulo básico, mas muito interativo, assim, muito legal, tá? Não vou fazer apostilada curso somente por vídeo, tá? Vai ser por live, por Facebook, tá? Então quem tiver pode fazer. O valor é simplório, é bem barato, tá? E assim, por que é por vídeo? Porque eu não gosto, para mim nunca foi interessante apostila. Depois que criaram a apostila, as pessoas ficaram preguiçosas. Então, o que eu acho interessante é esse método, a antiga, de você sentar para ver uma aula e você vivenciar aquela aula. Na hora de anotar as receitas, anotem aí. 15 gotas de óleo de lótus azul. 20 gotas de essência de tintura de mirra. 40 gotas disso. É assim, tá? Anotando, falando e anotando. Os mestres que eu tive no passado, que não foram poucos, que me ensinaram melhor, foram aqueles que fizeram eu anotar. A gravação de áudio que eu fazia em aulas, de cursos que eu fiz no decorrer da vida, gente, eu perdi todos os áudios. A maioria deles eu não ouvia depois, tá? Simplesmente se perderam no tempo, né? O que eu tenho hoje de algumas coisas são alguns cadernos já borrados de antigamente e algumas apostilas e alguns que não deram apostilas. Eu já fiz curso nessa metodologia
que eu elogio muito, né? Uma das grandes mestras que eu tive, que foi Ivana Regina, que na época que eu aprendi com ela, não agora, teve uma época que eu aprendi com ela sem apostila. E foi a época que eu mais aprendi, que eu mais absorvi. Hoje tudo tem apostila, obrigatoriamente tem, todos os cursos têm apostila. Mas eu quero voltar a essa essência do oral, de passar, né, de ir falando e vocês anotando. Eu espero. Se tiver que pôr uma aula a mais, não tem problema. O importante é entregar o cronograma que eu vou passar. Eu quero que vocês anotem. Não fiquem gravando. Bom, quiser gravar, pode gravar. Mas anotem, né? Quiser gravar áudio, pode gravar. Porém, a apostila é uma coisa que geralmente a gente deixa ela abandonada, jogada lá na gaveta, tá? Jogada lá na estante. Então, assim, eu não acho legal, tá? Eu não costumo ler apostilas. Minhas apostilas ficam bem abandonadas. Elas são livros de consulta para quando eu esqueço de algo, né? Mas o mais interessante é a gente ouvir. A gente precisa saber ser um bom ouvinte e anotar, né? Porque o ato de anotar, você está ali, ó, aprendendo, você está memorizando, você está... Cada vez que você escreve, você aprende mais. O fato só de ouvir, às vezes, ele passa por aqui e sai por aqui. Por isso que é interessante. Gravar é interessante, mas cria uma dependência. Pois muitos aprenderam na raça, no ouvir, às vezes não tinha nem como anotar. Então, a gente precisa ouvir. Anotar é importante, né? Mas é realmente se entregar àquele momento. Porque quando a gente tem a certeza que tem uma apostila por trás, que a gente tem uma gravação, que a aula ficou gravada, tudo bem, as aulas ficarão gravadas por um tempo. Mas eu não queria que vocês se baseassem nisso, que vocês se apoiassem numa aula gravada. E sim, que vocês fizessem algo que vocês vão ouvir, que vocês vão absorver, que vocês vão anotar as receitas. Eu vou dar uma pausa para anotar, tá? Tudo que for na parte de receitas e explicar, mostrar, ilustrar. Ó, um vidrinho aqui, uma poção, tal. No vidrinho Rolon, você vai usar para ativar aqui o seu terceiro olho. Você vai passar aqui em círculo. Você vai dizer tais mantras. Você vai massagear, pois estimula, né? A mesma coisa aqui, que a gente começa despertando a clareaudiência do laríngeo, né? E a gente vai trabalhar essa parte com essas poções prontas. A gente vai estar aprendendo a manipular óleos essenciais e óleos absolutos. Por quê, Odin? Por exemplo, uma das coisas que a gente vai usar bastante nesse curso é o óleo essencial de ládano, cistus ládano, ou o óleo absoluto, tá? Que é um pouco melhor até nesse caso. Ambos são muito importantes, mas a gente vai entender como trabalhar com eles, não é de qualquer jeito, não é simplesmente passar aqui, tá? A gente tem um uso para cada tipo de óleo e de acordo com as poções que a gente vai preparar, que são perfumes, gente, são perfumes práticos, são perfumes com resultado, né? Não são simples perfumes que vão ajudar a abrir essa conexão maior. E, logicamente, nem tudo é óleo essencial e nem tudo é erva. Nós vamos trabalhar também com pedras, né? Por exemplo, uma delas, essa aqui, lápis lazuli. Outras pedras variadas, azuritas, lápis lazuli. Enfim, várias pedras que ajudam nesse despertar intuitivo, de clarividência, de visualização, alguns exercícios básicos, mas o curso não está voltado na parte teórica, tá? É isso que eu quero que entendam. Não vou dar aula sobre glândula pineal, sobre essas coisas. Não, isso já tem por aí. Eu não quero copiar mais do mesmo, tá? A intenção é poções. Vou dar uma introduçãozinha básica sobre o tema e tal, mas eu não quero ficar na teoria do que vocês já leram pela internet, do que vocês já têm cursos, do que vocês já têm apostila. Não é o foco, gente, encher linguiça. O foco é passar a receita. E como usar, e como preparar, e como estar trabalhando com elas no dia a dia. Ponto. Por isso que é um curso rápido, dinâmico, que eu poderia fazer em um dia. Mas fica cansativo, a gente começa a falar muito, dá aquela babinha do pastor.
Começa a falar 2, 3 horas, começa a dar a babinha do pastor, isso é nojento. Não. A gente faz um cursinho assim, 1 hora e meia. Não prometo 2, mas 1 hora e meia mais ou menos por aula, tá? E aí, se eu não conseguir passar tudo que eu quero nessas 4, a gente faz uma quinta, tá? É bem espontânea, né? Então será por vídeo. Vocês estarão pelo Facebook assistindo ao vivo os selecionados, né? Os que estiverem no grupo, tá? Anotem, gravem voz, tá? Os vídeos ficarão um tempo salvos para vocês verem, mas não se apeguem ao material, é importante. Eu quero que vocês levem para a vida isso, e isso vai ser muito importante eu ver como resultado para vocês. De vocês aprenderem algo, ó, o bicho me mordendo aqui, de vocês aprenderem algo e esse algo ficar em vocês. Não adianta você aprender e descartar, que teve coisas que eu aprendi dessa maneira que até hoje eu não esqueço. E olha, tem anos, hein? Tem mais de década, quase décadas. Então, valeu a pena, tá? É isso que eu quero passar, que vocês absorvam e usem na prática. E aí vocês façam os olhos, as poções de vocês, que vão ter muitos resultados nesse dia a dia que a gente tem mágico de intuição, porque a intuição, a visão, a clarividência, tudo isso é essencial para quem trabalha com energia, com magia, com terapia, pois a gente precisa ver além, né? Então é sempre bom estar aliado à nossa intuição, os nossos chakras bem organizados, para que esses dons estejam acontecendo. Para que pelo menos um deles esteja ativo, uma intuição, que é o mínimo que a gente precisa ter, uma intuição, né? Ou uma clareaudiência, para a gente poder captar mensagens do astral, uma clarividência, para a gente poder ver e materializar as forças, energias. Como eu olho para a natureza, eu vejo ondas de aura, de luz, né? Aquelas ondas bonitas, energéticas, eu vejo isso direto, né? Assim, tem épocas que a gente vê mais, tem épocas que a gente vê menos, né? Porque às vezes diminui a frequência também, às vezes começa a ouvir mais, vai variando. Teve época que eu quase endoidei. Mas não é para deixar ninguém esquizofrênico, tá? Não é. Tá? É simplesmente para ajudar a equilibrar esses dons. Para quem até tem desequilíbrio também deles. Tem gente que tem visão e audição direto e fica louco, perturbado. Algumas receitas são para controlar. Existem pedras que ajudam, elixires que ajudam a controlar a mediunidade exacerbada, descontrolada. Então a gente aprende a dosar e expandir. Mas expandir no limite que a gente precisa e não no limite da loucura. Tá? É diferente. Porque quem está trabalhando com magia ou com coisas do oculto precisa ter uma visão aberta. Como é que você vai falar com uma entidade num espelho mágico, numa bola de cristal, com um anjo, que seja, não importa a quantidade. Como que você vai falar? Sendo que você não tem essa conexão, você não tem nenhuma tela mental ativa, né? Que é quando você fecha os olhos e você consegue ver na tela mental o que a entidade, o que aquele ser está te passando como informação. Porque às vezes ele pode estar te esculhambando ali e você está achando, ah, que legal. Você não sabe o que está acontecendo. Então é interessante você estar desenvolvendo de várias técnicas que a gente tem hoje em dia. Tem scrying, tem muitas técnicas legais, tem muitos cursos legais por aí, né? Então não é isso que eu vou estar passando, tá? É simplesmente a parte das poções, dos óleos, dos cristais, tudo isso aliados em receitas minhas, né? Que ajudam a equilibrar ou expandir esses dons no seu processo que você já iniciou, né? Na sua ordem iniciática, no seu coven de bruxaria, no centro kardecista, que seja. Em todos esses lugares a gente aprende a desenvolver. Não no terreiro de Umbanda, você queira ou não estar desenvolvendo a sua mediunidade. Né? E isso é para iniciantes ou para pessoas já mais experientes. Isso daí não é desmérito a ninguém, porque nem todo mundo é clarividente e não são as poções que vão tornar você assim. Elas vão favorecer o seu desenvolvimento. É diferente.
Não é porque você vai passar um olhinho aqui e você vai começar a enxergar tudo. Não. Ouve tudo. Não. Isso vai da sua lição de casa, do seu dia a dia mágico, dos seus exercícios, dos seus livros que você lê, do, sei lá, o Manual do Adepto, que é muito interessante. Tem muitos livros legais para quem está nessa busca. E todos nós estamos, todos nós, todos. Os mais iniciantes, os mais avançados, todos estamos, porque a gente precisa estar equilibrado com esses contatos sempre que possível, né? Para a gente poder abrir o véu do oculto e descobrir coisas que a gente precisa captar, tá? Não é para endoidar, ficar malucão, ouvindo coisas toda hora, não. É simplesmente para equilibrar a energia, estabilizar e expandir nos casos que estão bem difíceis, né? Que às vezes a pessoa realmente não consegue uma expansão daquilo de jeito nenhum. Então, as ervas, os cristais, eles têm energia deles e vão estar auxiliando. Ah, eu acho que eu esqueci de falar o porquê que vai usar os óleos essenciais ao invés de ervas. Algumas ervas a gente pode usar, mas tem ervas que a gente não acha, colega. O ládano, a gente não acha aqui. Eu comprei um lote de ládano que veio de Portugal. E ele sumiu. É isso mesmo. A alfândega pegou e ó. Então assim, eu não consegui comprar, já tentei comprar, não vem, é difícil conseguir. O que eu consigo são óleos absolutos, óleo essencial, essas coisas. Então a gente vai trabalhar com o que a gente consegue. Se você tem acesso à flor, eu vou usar a flor de tal planta que eu vou passar no curso. Tem flores também que trabalham isso, tá? Não é só o jasmim, não. Para quem tá achando que é só ele. Que ele é lunar, mas não é só ele. Tem flores muito mais importantes que o jasmim nessas composições, tá? Lua não é só jasmim, não. Tá bom? E cada um vai trabalhar um aspecto. Então a gente tem aí flores que talvez vocês não consigam óleo essencial absoluto, porque é muito caro, né? Óleo de flor é caro pra caramba. Eu posso conseguir para vocês, eu tenho tudo isso aqui. Então eu posso mandar amostrinhas de 2 ml, que é mais barato, e vocês vão usar, porque usa tão pouquinho, vai diluir. Não precisa de 50 ml, 10 ml. Duas, já dá, tá? Já dá para trabalhar. Então, vocês vão conseguir o óleo e fazer. Se você não quiser comprar o óleo, quiser substituir, pegar aquela flor, fazer um extrato, uma tintura, uma inflorregia, sei lá, alguma coisa assim, você pode fazer. O importante é você ter aquele ingrediente ali. Se você já tiver o óleo, bem. Se você não tiver, se você tiver a flor no seu quintal em abundância, você pode fazer um extrato, uma tintura, porque a essência ali não é usar só óleo essencial. Você pode usar tintura, você pode fazer de outras várias formas que você quiser extrair, desde que seja daquela planta. Ou a planta em si, né? Então isso é muito importante. Como tem muita planta que a gente não acha aqui no Brasil, não acha com facilidade, a gente vai estar substituindo pelos óleos essenciais, que é a planta, gente. É a alma da planta aquilo ali. E além de tudo é muito cheiroso, vai virar um super baita perfume, que é forte, né? E natural, porque não vai fazer mal, não é sintético, é material natural. Tem a alma de uma planta ali e vai perfumar também, né? Não só vai ajudar, como vai perfumar. E isso também a gente vai trabalhar em meditações cheirando, não só passando nos chakras e trabalhando certos movimentos que a gente faz com esses óleos para ativar, mas também cheirando, porque você aprende a cheirar cheirando, né? Não tem outro jeito, a gente tem que cheirar. E perceber o que esses óleos, esses cheiros vão estar passando pra gente. É muito interessante, gente. O curso é bem completo, apesar de ser bem rápido, tá? Porque eu sou assim. Eu sentei aqui pra falar alguma coisa, ensinar algo. Eu tinha parado bastante, tô até com linguajar péssimo, né? Porque eu falo bastante assim, falo errado direto, mas é força do hábito do dia a dia. Mas quando a gente tem que ensinar, a gente tem que levar a sério, né? Quando eu sento para ensinar algo para vocês, eu vou estar passando tudo aquilo que eu sei. Se é um curso fechado, eu tenho que passar, eu não posso esconder, né? Se é uma demonstração, uma chamada, um vídeo aberto, eu não posso passar tudo. Eu tenho que segurar minha língua, que é terrível,
porque às vezes eu solto coisas que não deve e apanho, né? Eu tenho essa fama, então eu tenho que me frear. Mas como o curso é fechado, né? Eu posso passar tudo que eu tenho que passar. Vou estar com o cronograma ali e vou passando para vocês de acordo com o que precisa ser anotado naquele dia. E os exercícios que a gente tiver que fazer e as receitas, que é o mais importante, e como usá-las, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E entendam, como eu já falei para vocês, nós vamos usar sim óleos essenciais e absolutos, porque algumas ervas a gente não vai achar, tá? Vai ser muito difícil. Então já tenham isso em mente, que nós vamos usar como materiais tinturas de ervas, cristais, alguns cristais, né? Cerca de 9 cristais, tá? Nós vamos usar também algumas resinas, então se vocês tiverem mirra, essas coisas, é interessante, tá? Nós vamos usar óleos absolutos e coisas do tipo, tá? Porque realmente planta tem a época, tem certo jasmim que é só na primavera ali, depende da época que ele vai florir. Você não vai ter aquilo sempre. Então, se você consegue o óleo, que seja um pouquinho, é caro, mas que seja um pouquinho, gente, isso rende demais, tá? Ter planta é complicado, tem gente que mora em apartamento, enfim, não dá, é difícil, né? É para quem tem uma chácara, aquela bruxa verdona, né? Que tem uma chácara que pode plantar de tudo em excesso, aí sim, beleza. Mas quem não pode, a gente vai com óleo, que é até mais interessante, eu acho. Depois que eu conheci, eu acho bem mais interessante do que a planta diretamente. Não dá um cheiro muito bom, é muito fraco a quantidade de óleo essencial numa flor, né? Eu prefiro o óleo essencial. E quem não tiver acesso, tintura, meu amor, tá bom? Beijo, espero que tenham gostado e logo logo eu vou divulgar a data, tá? Esse curso está sendo preparado e eu estou passando para vocês já irem se preparando, né? Depois eu passo a lista do que vai usar no decorrer do curso. Não precisa comprar correndo, vocês compram devagarzinho, vocês podem terminar ele e comprar daqui meses. Vocês simplesmente anotem, tenham tudo em mãos e depois vocês vão adquirindo para poder fazer suas receitas. E é interessante seguir as fases da Lua corretas, as tabelas planetárias, luas fora de curso. Tudo isso ajuda no melhor funcionamento daquilo que a gente está preparando. Quanto mais energia e mais correto a gente for, quanto mais energia for empregada ali e essa energia estiver bem direcionada, melhor fica. Se é feito pelas coxas, de qualquer jeito, o resultado é xoxo. Então vamos caprichar, né? Tá bom? Beijinhos. Fui!